Capítulo 3º. Dos orçamentos. Artigo 141. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal, e com observância das disposições constantes da Lei Complementar nº UM-01, de 4/5/2000. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo 3º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo município. Inciso 2º. O orçamento de investimentos das empresas, em que o município direta, ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo município. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia e demais anexos previstos na Lei Complementar nº UM-01, de 4/5/2000. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição, autorização para abertura de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Parágrafo 6º. Os planos e programas municipais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Artigo 142. Será criado um Conselho Municipal Orçamentário, constituído por representantes dos diversos segmentos da população por ela escolhidos direta e livremente, por representantes do Legislativo, e que juntamente com a administração, acolherá as sugestões e propostas para as diretrizes orçamentárias. Artigo 143. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem, serão admitidos desde que: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, aceitos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: Alínea A. Dotação para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Inciso 3º. Relacionados. Alínea A. Com correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Inciso 4º.
Os projetos de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais deverão informar, por legenda, o significado dos códigos identificadores do órgão, das categorias funcionais e programáticas, e das fontes de custeio. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas, quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal, para propor modificações nos projetos, a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesa correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 143 ao decreto, de que trata o artigo 42 da Lei Federal nº QATRO 320, de 17 de março de 1964, deve indicar no momento da abertura dos créditos adicionais suplementares, ou especiais, os códigos identificadores do órgão, das categorias funcionais e programáticas, e das fontes de custeio, com suas respectivas legendas. Artigo 144. São vedados. Inciso 1º. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou assuntos de obrigações diretas, que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito, que excedam o montante das despesas de capital, ressalvados as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com fim preciso, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determina artigo 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias e operações de crédito por antecipação da receita. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e de seguridade social para suprir necessidade, ou coibir déficit de empresas, fundações e fundos. Inciso 8º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.